Você está no movimento Consciência Hebraica. E aqui no Consciência Hebraica, hoje você sabe, é dia especial. Dia de Fundamentos do Conhecimento. Nós estamos no primeiro tema. O tema é a iniciação crística, a imersão, o batismo. Nós estamos no 22º episódio. E hoje é dia 11 de fevereiro de 2023. Nessa série você vai ver as raízes do conhecimento. No Consciência Hebraica, você já sabe, é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade, sem a influência greco-romana. Oferecemos a você uma viagem no nosso jato, desejamos as boas-vindas com os nossos comentários iniciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui fazendo um percurso conosco, nós já estamos caminhando para o final dessa nossa reflexão sobre a iniciação, sobre o batismo, o que é tornar-se um discípulo de Jesus. Falamos a respeito da ética no nosso último encontro, a atitude, ética, o comportamento, né? O que Jesus muda de fato na vida de alguém? O que os ensinamentos, e muito mais do que isso, né? Porque agora a gente vai ver a questão do Espírito Santo do Mestre Jesus. Porque é isso que altera, é que faz a diferença entre Jesus e todos os mestres maravilhosos que o antecederam. Homens que deram valores à humanidade que a humanidade não tinha. Hoje a gente vê essa ética toda do Evangelho, a proposta de uma santidade, de uma ética, de uma moral. A humanidade andou muitos anos sem isso. Mas houve um áxio, né? Houve um período em que Deus suscitou homens em várias culturas, né? Lao Tse e Confúcio, ou Confúcio lá, China, né? Siddhartha Gautama, o Buda na Índia, na Grécia, homens como Parmênides, Sócrates, pessoas maravilhosas. Jeremias e Isaías era esse mesmo período em Israel, Moisés, sem dúvida nenhuma, Zaratustra, na Pérsia. Então, assim, foi um verdadeiro cinturão, né? Sem contar, mais à frente, Mohammed, Maomé, com o islamismo, que vai assentar na consciência dos povos valores, né? Seja no sentido da moral, seja no sentido da ética. Valores que mantêm uma civilização de pé, porque mantém a vida humana de pé. A vida individual e, evidentemente, tendo consequências na vida coletiva. Mas a grande diferença de Jesus, o que ele acrescenta como um ápice de todos esses mestres, é que o seu próprio Espírito vai acompanhar aqueles que exercem fé nele. Então, a ética já não é mais o esforço de uma reforma particular, de um esforço pessoal para você melhorar o seu comportamento, mas pela graça, pela presença, pela mediação, pelo poder, pela qualidade do Espírito de Jesus, que agora está disponível a todo homem, uma vez que ele se tornou o primeiro templo da Suprema Divindade, de Yahvé Elohim Adonai, cumprindo Gênesis 1:26, ele se tornou filho de Deus, se tornou Deus, e agora ele disponibiliza o Espírito dele, que nos dá força e que nos dá a qualidade para também sermos gerados filhos de Deus. Então nós estamos vendo a ética, vamos ver os dons que o Espírito Santo promove, né, transformando o talento humano natural com a graça, transforma em algo espiritual profundo, que é a presença de Jesus na sua igreja, nos seus discípulos, e em seguida vamos ver a ceia, a celebração da unidade, porque é esperado, é realizado por todas as comunidades do Senhor Jesus, que após o batismo, os batizandos, já batizados, celebrem a unidade, celebrem com o corpo e com o sangue, com o pão e com o vinho, esse símbolo maravilhoso. Então nós vamos mergulhar nesse símbolo também para você poder compreender o que o teu batismo significa e o que a celebração da unidade. Vamos fazer um comentário sobre a simplicidade cósmica do Evangelho. O Evangelho, ao mesmo tempo, tem uma complexidade
que pode ser profundíssima, mas uma expressão e uma vivência simplérrima, né? De uma simplicidade linda, maravilhosa, fácil de ser vivida em qualquer lugar, em qualquer ambiente, etc. Então, esse é o nosso panorama. Espero que você tenha um excelente proveito. E agora, depois dos nossos comentários iniciais, vamos pegar o nosso primeiro texto aqui, a vida velha e a vida nova em Cristo, a ação do Espírito Santo do Senhor Jesus em nossa vida. Vê que toda a diferença está aqui, ó. Essa nova ética não é esforço, aperfeiçoamento pessoal e individual. Evidentemente, a pessoa tem que ter a boa vontade de querer mudar, né? Mas a força vem do Espírito Santo do Mestre. E nesse tópico nós vamos ver os dons e o fruto do Espírito Santo do Senhor Jesus, que está lá em 1 Coríntios 12. Paulo escreve assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Né? É interessante aqui que Paulo já não considera mais os coríntios, né? E, na verdade, isso está sendo dirigido a você, em qualquer lugar que você esteja aqui da Terra, e vindo de qualquer nacionalidade, de qualquer origem social, né? Paulo está dizendo, olha, em Cristo não há mais diferença, né? Vocês não são mais gentios, né? Que era um termo usado pelos hebreus para quem não pertencia à fé hebraica. E ele diz, não, agora vocês batizados, independente da origem, vocês se tornam hebreus, vocês se tornam candidatos a filhos de Deus, vocês estão inseridos no corpo misterioso, místico de Cristo, que é a sua igreja. Então tudo isso, Paulo já te inclui, me inclui, nos inclui em toda essa maravilha, toda essa glória, né? E assim, quando nós éramos gentios, evidentemente, nossa fé era uma fé que estava indo em direção a uma divindade, mas sem conhecimento, né? Éramos levados aí por tradições e tudo mais. E ele agora diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então quer dizer que independente do que a pessoa faça, viva, de quem ela seja, se ela falar Jesus é o Senhor, é o Espírito Santo que está falando? Bom, nesse sentido, sim, né? De que esta verdade dita é uma verdade do Espírito Santo, que Jesus é o Senhor. Agora, a vida da pessoa precisa corresponder no sentido da atitude em relação a essa qualidade, né? Não propriamente em atos perfeitos, porque nós não somos perfeitos, somos pecadores, temos muitas deficiências, mas se não em atos, né? Em atitude, além da palavra, né? Palavra, atitude, ato, né? Então, o ideal é que a atitude seja a primeira coisa, a palavra a segunda, e o ato ele vai se transformando, vai se modificando, né? E aqui então ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Então, olha, perceba a gradação que Paulo faz, né? Como eu disse para vocês, no mundo inteiro, o animal, o hominal, o ser humano, todos esses dons que vão ser listados, ele tem o talento desses dons, né? Mas quando ele entra na dimensão do Espírito Santo, esse talento, que é uma disposição natural humana, por exemplo, tem pessoas que conseguem profetizar, né? Revelam o que está no coração de uma pessoa, tem gente que tem esse talento, né? Mas não pelo Espírito Santo, se não conhece Jesus devidamente. Então, quando ela se converte, agora ela é esse talento, que é uma
uma qualidade genética que a pessoa tem, é transformado pelo poder do Espírito em dom. E aí nós vamos ver quais são esses dons. E Paulo faz questão de dizer, olha, esse dom ele é operado pelo Espírito do Senhor Jesus através de Deus, né? Porque Deus formou o templo do seu ser, né? Jesus é esse templo, Deus se derrama nesse templo. Agora, a qualidade do Senhor Jesus está disponível na infinitude de Deus, por isso que nós oramos em qualquer lugar do universo, da Terra, e sentimos essa presença, né? Se o homem for lá para Marte e orar, vai sentir a presença do Espírito Santo? Vai, não? Por quê? Está na qualidade de Deus que é infinito. Agora, o Espírito de Yeshua, que se tornou templo da divindade, Deus é infinito, essa qualidade tem. Você tem um talento, o Espírito de Jesus em você transforma em dom. Eu queria que você observasse cada um dos dons, porque é garantido que todos os discípulos têm um, pelo menos, desses 9 maravilhosos dons. Você tem um deles. Qual é o teu dom? Qual é o talento que o Espírito de Jesus vai transformar em dom? E aí você coloca isso a serviço da igreja. Isso vai te edificar, vai fazer você crescer, vai fazer você ampliar os teus horizontes. Então preste atenção, porque isso é para o teu crescimento. Mas é o mesmo Deus que opera tudo, né? Então, o mesmo Deus opera através de quê? Né? Através do Espírito Santo do Senhor Jesus na igreja, né? Que somos nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Interessante aqui observar, né, que dos 9 dons, o único que é para você mesmo é o de línguas, quando não há interpretação, né? Ele te edifica, aqueles que têm o dom de línguas, sentem uma presença maravilhosa quando falam em línguas. Mas os outros 8 dons são todos para alguém, para você servir a alguém, servir a igreja, servir aqueles que vão se converter, né, que ainda estão conhecendo. Então são maravilhosos. Nós precisamos de igreja, de comunidades que tenham o dom do Espírito Santo e que manifestem também o fruto que nós vamos ver aqui também. Porque a um pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, né, é dada a palavra de sabedoria. Então, o que é a palavra de sabedoria? É alguém que se levanta na igreja e que a palavra que ele diz é uma palavra que conecta todos os corações, a média de quem está ali, né? Ou seja, a palavra ela é transmitida respondendo às expectativas daqueles que vão à reunião. Então você vai lá com um problema na tua casa, com um problema na tua empresa, com um problema pessoal, né? Afetivo, amoroso, no teu casamento, com um filho, e aí alguém traz a palavra no meio da reunião, sente algo, usa um salmo, e aquela palavra é uma resposta de Deus para você. Isso é um dom maravilhoso, palavra de sabedoria. Vamos ver, dom por dom, para você ter entendimento, entender direitinho. A palavra, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Olha, tem pessoas que têm um dom do Espírito Santo em ler um texto bíblico e extrair deste texto, na harmonia com todos os outros, uma ciência profunda das Escrituras, um conhecimento profundo das Escrituras. Então essa é a palavra de ciência, né? Além disso, consegue harmonizar as Escrituras com as leis da natureza, com textos profundos de outros pensadores de outros tipos que descobrem as realidades da criação, do universo, de Deus, etc. Né? Então é a qualidade do conhecimento mais profundo das Escrituras. Também um dom dado, né? Isso não é só a pessoa que gosta ou que quer, mas é realmente algo que é um dom do Espírito. A outro pelo mesmo Espírito, a fé.
Você fala, mas a fé não é um dom de todos? As pessoas não chegam a Jesus pela fé? Sim, não é desta fé que Paulo está tratando. O que é o dom da fé aqui? Há pessoas em grupos, em igrejas, que quando falam, despertam a fé dos outros, né? A vida dessa pessoa de fé, a fé que ela tem é contagiante. Ela consegue modelar, né? Ela inspira pessoas a quererem mais fé, buscarem mais fé. São pessoas que inspiram a fé, que nos fortalecem na nossa fé, que não é tão forte, que não tem aquela vibração, aquela cor intensa, e aquelas pessoas são usadas pelo Espírito de Jesus para que a nossa fé fique mais forte por causa da vida delas, da palavra delas, do que elas proferem numa reunião. Então, é aquele dom de fé, é despertar a fé, viver a fé de uma maneira excepcional. Também um dom maravilhoso, né, que nós precisamos. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Né? Mas todo mundo não pode curar em nome de Jesus? Sim, todos os discípulos de Jesus podem orar por uma enfermidade. Né? Você tem um filho doente em casa, você tem um amigo, você tem a liberdade, você pode orar. Mas, e o Senhor opera, e acontece a cura. Mas tem pessoas que têm particularmente, ela entra num lugar e ela é levada a orar por alguém que está enfermo e aquela operação acontece instantaneamente, há uma resposta, ela é usada para falar de Jesus através da cura. Né? Então é algo diferente dessa oração em que nós oramos, pedimos e muitas vezes demora um pouco, vem e a cura acontece, né? E todos nós oramos pela cura. Mas quando alguém tem o dom da cura, é algo especial, é uma operação do Espírito Santo voltada, né? Às vezes acontecem curas coletivas, às vezes acontecem curas de muitas pessoas no mesmo momento, numa reunião, várias pessoas são curadas. Então é esse dom que é o dom particular da cura, né? E a outra operação de milagres. Ora, cura não é o mesmo que milagre? Não. Aqui há uma diferença, né? Por exemplo, um milagre, uma pessoa tem um membro, uma perna, um braço retorcido, mas que seja curto, né? Que não tenha o mesmo tamanho, ou então a pessoa está numa cadeira de rodas, ou é cego, ou não ouve, né? Ou está com um tumor ali aparecendo através da pele. Então aquela pessoa ora e ali acontece uma maravilha, que é uma coisa muito além de uma doença só que é curada, né? É um sinal extraordinário. Poxa, tem pessoas que podem ter esse talento na igreja e transformado em dom pelo Espírito Santo? Sim, nós precisamos desse tipo de gente, né? Que tenha essa qualidade, que esteja na igreja operando. É maravilhoso o dom de milagres. E a outra, a profecia. Então nós sabemos que várias pessoas têm essa qualidade de antever algo, né? Ou seja, você está numa reunião, alguém fala, olha, queridos, eu sinto que alguém, ou a pessoa pode ter inclusive a revelação de quem é, né? Tem algo que pode acontecer, um assalto, um problema, ou então a pessoa vai viver uma experiência que é ruim, então ele tem uma profecia que antecipa aquele futuro, demonstra aquele futuro, e Deus, quando dá a profecia, ele já está dando o livramento, né? Se a pessoa obedecer, se ela entrar em harmonia com aquilo que é profetizado, né? Porque depende da receptividade, da resposta da pessoa, né? Às vezes também nem depende, é como um testemunho, mas normalmente a pessoa que tem ali a profecia recomenda algo e o ideal é que seja feito, seja realizado. Esse é o dom de profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. Olha, esse é um dom maravilhoso que nós precisamos na igreja, né? Porque às vezes a pessoa, numa igreja, numa reunião familiar, num grupo, num trabalho, em algum lugar, a pessoa até fala em nome de Jesus, né? Tem ali uma ação que aparentemente é espiritual, né?
E não é. Às vezes tem um abissal ali, né? Um demônio, tem uma entidade que está manipulando a pessoa e está envolvendo aquela comunidade e vai trazer um estrago, um prejuízo para uma família, para uma comunidade, uma coisa horrorosa. Eu já vi esse dom em operação e é maravilhoso. E aquela pessoa sabe e ora e repreende, expulsa aquele espírito, porque tem esse discernimento. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver todos esses dons ali sendo operados. Né? Tinha uma menina, por exemplo, que andava atrás de Paulo lá e Silas, dizendo que eles eram homens de Deus, maravilhosos, que anunciavam a salvação. Mas Paulo teve esse dom do Espírito Santo, repreendeu, era um demônio que estava ali, falando aparentemente algo muito bom, mas o Espírito não era o Espírito Santo do Senhor Jesus. E Paulo repreendeu, e aquela moça, inclusive, perdeu os talentos que ela tinha, de revelação e tudo mais. Né? Então, esse é o sentido desse dom, que é o dom de profecia, aí o dom de discernir espíritos. E outro, variedade de línguas. Né? Olha, o dom de línguas, ele é um dom, às vezes, polêmico, né? As pessoas não compreendem muito bem. Então, existem dois tipos fundamentais de línguas que são trazidas pelo Espírito Santo. Um grupo é de línguas nacionais. Então, pode ter alguém lá que fale chinês na reunião, árabe, ou uma língua que ninguém fala, ali, russo, e alguém pode, pelo Espírito Santo, a pessoa nunca falou russo, nunca falou chinês, nunca falou árabe, e ela traz uma mensagem para aquela pessoa no idioma dela, local, falado, com sotaque, tudo lá da região dela. É possível isso? É possível. A gente já viu testemunhos aí nesses anos de um ou outro evento em que o Espírito Santo usou dessa maneira. Né? E a outra são as já bastante conhecidas línguas que são chamadas de angélicas, né? Mas é uma maneira de falar a língua dos anjos. Né? Mas seria uma expressão que não é propriamente idiomática. Né? É uma língua que tem um sentido de adoração a Deus e que não é propriamente um idioma. Quer dizer, apesar de que há interpretação desse tipo de línguas. Muitas vezes o Espírito está falando na famosa língua dos anjos, e se há alguém que interpreta, que é o dom a seguir aí, a pessoa vem e diz o que o Espírito está dizendo, mas as palavras não são compreensíveis em nenhum idioma humano. Então, por isso que é dito língua dos anjos, mas não é que os anjos falam nessa língua, nem nada disso. Né? É uma forma de dizer que aquilo não tem uma procedência nacional. Né? Então você tem aqui variedade de línguas e o outro, interpretação de línguas. Né? Então, seja a língua dos anjos, ou seja uma língua nacional, alguém pode falar e pode entender o que está falando sem nunca ter falado. Então, por exemplo, eu começo a falar em russo, né? E eu posso começar a entender o que eu estou falando e eu traduzir, se eu tiver os dois dons, o de falar em línguas e o de interpretar. Mas o que acontece mais frequentemente é que alguém fala em língua, nem sabe o que está falando em russo, e um outro irmão vem e interpreta o russo. E o outro que está ouvindo, que entende o russo, testifica que o que foi dito é aquilo mesmo. Então, isso já aconteceu muitas vezes no Evangelho, e a gente tem testemunhos disso. Né? Não é uma coisa tão comum, não é uma coisa que aconteça toda hora, mas está aí, é uma possibilidade que o Evangelho traz e que você pode ser usado se você tiver esse dom. Não? Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Então, está dizendo, né? Você vai receber segundo essa direção do Espírito. Provavelmente o Espírito vai entender qual que é o teu talento, né? O que está entranhado na tua genética, que pode manifestar aquilo. O Espírito vai usar essa característica ou vai implantar essa característica. Você pode crer da maneira como você quiser, está tudo certo, né? Então agora Paulo vai fazer um raciocínio dizendo, olha,
Porque veja, nas escolas esotéricas, né, ou nas religiões por aí, quanto mais poder uma pessoa manifesta, mais ela é endeusada, ou considerada poderosa, ou isso poderoso, aquilo poderoso, não. Mas no Evangelho não é assim. Não deveria ser assim, né? Não sei. Não deveria. Por quê? Porque aquilo não é uma qualidade da pessoa, né? Aquilo é algo que é manifesto pela presença do Espírito de Jesus nela e que é resultado da graça e não de que ela seja melhor do que ninguém, né? Ela tem uma característica, o Espírito Santo está usando aquela característica, o poder é do Espírito, a manifestação é do Espírito. Tanto que entre nós discípulos não deveria haver idealização, endeusamento, né? Colocação de alguém acima de alguém, porque tem um dom ou vários dons. Paulo tinha todos os dons, os 9 dons do Espírito Santo, Paulo manifesta, né? Mas ele se coloca humildemente como mais um irmão ali, pede oração. Ele não se coloca acima de ninguém, né? O único que está acima de todos é Cristo. A nossa hierarquia no Evangelho é o contrário, o maior tem que ser o menor, tem que ser aquele que serve todos, né? Parece que a religião cristã não vai muito nesse caminho, mas o espírito do Evangelho, o espírito de Jesus seria esse, né? Então, nós deveríamos zelar para que nas nossas comunidades, né, não houvesse distinções por serviços que são realizados e que vêm do Espírito Santo do Senhor Jesus. Somos todos iguais, somos todos irmãos, não há ninguém maior do que ninguém, não há ninguém que deva receber algo diferente dos outros, né? A não ser o amor e a consideração que nós temos que ter uns pelos outros, né? Evidentemente, alguém prega o Evangelho para você, te conduz, te serve, você tem um amor especial por aquela pessoa, tudo bem, isso mas o amor é o distintivo do discípulo de Jesus, né? Devemos amar a todos. Então, até infelizmente, os cargos nas igrejas, né, acabaram atrapalhando muito isso tudo, né? Na nossa comunidade a gente não usa nenhum título por causa disso, porque as pessoas se prendem a cargos, né, e não a serviço, porque na verdade não é o cargo ou a posição, né, é o servir que deveria ser observado, que deve ser observado. Então, nós optamos por todos sermos discípulos, né? Nós somos todos discípulos, não há cargos diferentes, né? Agora, há serviços diferentes, alguém visita, o outro ora, alguém evangeliza, o outro é um profeta, ou tem esse dom, um está no louvor, outro, mas são serviços. Não há distinção de posição. Todos, uma vez batizados nas águas, crescendo no Espírito Santo, têm a qualidade de orar, de jejuar, de impor as mãos, de curar, de visitar, de pregar, de batizar alguém, né? Todos somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o sentido que você deve reservar. Quer dizer, mas também eu digo isso da nossa comunidade particular. Se você está numa igreja e ali tem, né, cargos e tudo, né, e até se tiver distinção entre pessoas, né, porque ela ocupa uma posição, enfim, aí sendo feito tudo com amor, também com equilíbrio, não tem problema nenhum, né? Desde que isso não seja motivo de despotismo, né? De pessoa ser despótica e tudo mais. Enfim, a gente ouve tanta história difícil, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, né? Isso equivale a uma verdadeira revolução social, né, o que Paulo escreve aí. Porque volta lá no tempo para você ver se... Já hoje a gente tem toda essa distinção de sociedade, de classe social. Imagina naquela época, né? E Paulo aqui fala, não, nós uma vez em Cristo acabou isso, né? Um é senhor, outro é escravo, um é grego, outro é judeu. Não?
nós somos todos irmãos. Olha que lindo isso. Isso é o que deveria, este é o espírito central do Evangelho, que todos nós deveríamos carregar no coração. Né? Por quê? Porque todos recebem de um só Espírito, não tem ninguém especial, o único especial é Jesus. Né? Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E aí ele vai trabalhando essa ideia, né? Tudo isso para que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Todos têm o dom de curar, falam todos em línguas, interpretam todos, né? E quando ele fala aqui, né, primeiramente, né, quando ele fala assim, na igreja, primeiramente apóstolos, né, segundo profetas, não é no sentido de importância. Falar, não, Paulo está dizendo que o apóstolo é mais importante que o profeta. Ele contradiz tudo que Paulo acabou de falar e de escrever. Né? Não é isso. Ele diz apenas no sentido de que, primeiramente, precisa haver quem pregue, né, quem evangelize. Então, apóstolo, a palavra original, o sentido é enviado. Então, prepara discípulos, eles são enviados. Então, eles vão primeiramente, eles levam a palavra, né? Depois vem dons espirituais, como profecias, curas e tudo mais, que é como se houvesse assim a preparação da terra. Você não vai começar jogando a semente, né? Primeiro vai tirar as pedras, depois passar o arado, vai ter uma sequência. É neste sentido que Paulo diz. Não é de que uma pessoa é mais importante que a outra, não tem esse sentido. Eu acho que está claro isso para você. Né? Então, e outra coisa, ele fala aqui, falam todos em línguas, né? Tem gente que insiste que só é batizado no Espírito Santo quem fala em línguas, né? Paulo está dizendo aqui, tem gente que não tem esse dom de falar em línguas, né? Então, quer dizer que não tem o Espírito Santo? Não é negativo, né? Isso é uma doutrina que foi colocada sem olhar o todo das Escrituras. Todo mundo que aceita o Senhor Jesus já está no seu Espírito Santo batizado, mergulhado. Agora ele vai transbordar em Espírito Santo, né? E no transbordamento, à medida que ele vai se enchendo do Espírito Santo, vão manifestando os dons, e um dos dons pode ser o dom de línguas, mas pode ser que tenha um discípulo que nunca fale em línguas, né? Então, e tenha outros dons que ele vai ser usado e etc. Paulo deixa isso bem claro aqui. Né? Interpretam todos, né? Mas procurai com zelo os maiores dons, ou os melhores. Né? Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo mais excelente. Né? E aí depois, se você quiser ler, nós temos já trabalhado esse texto em outros estudos, eu não vou agora retomar esse texto, mas ele fala que o caminho mais excelente do que os 9 dons é o amor. Por quê? Porque o amor entra na categoria de fruto. Ele é o fruto principal do Espírito Santo. E os dons, eles não são sinal de maturidade. Às vezes a pessoa acabou de receber Jesus, acabou de receber a experiência no Espírito Santo, ainda é imaturo, não tem quase conhecimento, e já manifesta dons. Né? Eu vi pessoas, inclusive, se libertando espiritualmente, já com manifestação de dons, ainda numa mistura, numa mescla. Né? Isso acontece? Acontece. Então, dons é sinal de maturidade? Aquela pessoa tem o dom de maravilhas. Significa que ela não peca, que ela é uma pessoa santa, que ela é... Então, muita gente confunde isso, né? Porque a gente já viu gente aí que curava, que fazia coisas incríveis e estava com a vida toda atrapalhada, caiu depois e tudo mais, né? Então, porque é como um ventilador, né? Que é bivolt, né?
ele está funcionando lá no 110. Né? Você põe no 220, ele funciona também, mas a energia que está ali é outra. Né? Então, tem muita gente, os dons, eles são bivolt, funciona pelo abismo e funciona pelo céu. Né? Então, só os dons não é sinal de maturidade. Né? Qual é o sinal de maturidade espiritual? O fruto no Espírito Santo. E o fruto não é numa semana que acontece. Né? O fruto é a última coisa da árvore. Né? Tem a árvore, depois dá a flor, depois dá o fruto, aí ele amadurece. Né? Então, o fruto é o que é fundamental, e é o que nós vamos ver agora em seguida. Então, ele dá lá em Coríntios 13, ele dá o amor. Por que o amor é mais excelente que os 9 dons? Porque ele é o fruto por excelência do Espírito Santo. Então, sem esse fruto, os 9 dons ficam sem sentido. Precisa ter o amor para que os 9 dons sejam usados, né, validados. E o evangelho daí tem muita gente que é confusa por causa disso. Às vezes é alguém curando, profetizando, tudo, e depois escândalos de corrupção, de sexo, de poder, de dinheiro, de um monte de coisa, né? E a pessoa continua curando e continuam acontecendo coisas. Mas, né, a energia já mudou ali e a pessoa, né, ninguém sabe. Depois a coisa estoura, né? Parece, vem à tona. Né? Então aqui em Gálatas, nós vamos ver aqui o fruto. Olha que maravilha. Digo, porém, andai em espírito. Ó. Então aqui ó, precisa andar, tá vendo? Ó? Não é só iniciar, né? É andar pelo espírito. E aí não a vez de cumprir a cobiça da carne. Né? Aí a pessoa fala assim, então quer dizer que a pessoa não vai pecar mais? Aí a gente vê aquele texto de João. Não é que a pessoa não vai pecar mais, ela não vai viver no pecado, não vai ser governada pelo pecado. Mas ela vai continuar com falhas, com erro, pecando, isso acontece. Mas se ela estiver andando em espírito, né, ela não vai permanecer naquela atitude. Né? Ela não vai permanecer, ela pode ter até algum ato, mas a atitude dela já é outra, ela se entristece com aquilo, ela está andando em espírito, ela já não vive mais aquilo da maneira que vivia antes. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ó, então ele diz, né, que dentro de nós há essa luta. Porque a nossa natureza anticrística continua, né? Aí a gente lembra lá do nosso gráfico da criação. E aqui particularmente o do homem, né? Ó, tá vendo? Ó? Você se converte, a tua consciência é arrancada do reino das trevas, transportada para o reino do Filho do seu amor, que é o reino dos céus dentro de nós, a qualidade de santificação, o Espírito Santo, né? Mas essa natureza continua lá e ela continua emitindo raios aqui para atrair essa consciência que ficou lá. E essa natureza ainda tem mecanismos que ela peca, que ela erra, que ela falha. E isso tudo conjuntamente. Mas há uma oposição. Essa natureza não aceita essa e nem essa aceita essa. E nós ficamos... Né? Por que aquele Paulo fala assim, para que não façais o que quereis? Porque o nosso querer, ele é duplo. Eu quero a santidade e eu quero outras coisas também. Então, para que eu não faça o que eu quero, eu tenho essa ação dentro de mim. Né? O espírito me fortalece, a carne vem, às vezes eu também erro, né? Falho, me arrependo. Então, é essa dinâmica que vai se aperfeiçoando dentro de nós. Então, Paulo está revelando isso aqui. Né? E ele diz, mas se sois guiados, então, aqui ele fala de uma prevalência, tá vendo? Ó? Ser guiado é prevalecer, né? Tá andando é guiado. Não estáis debaixo da lei. Né? Ora, então, a lei que é? Né? A lei, você pecava, você tinha lá uma consequência. Né?
Mas, se nós andamos em espírito, ainda vamos pecar? Vamos. Não estamos mais debaixo da lei. Temos um arrependimento, a gente não gosta mais daquilo, não concorda, aquilo não nos agrada, a gente se arrepende, a gente ora, a gente busca, né? Então, é outro princípio, você percebe? Mas se a tua atitude for essa, né? Ou se você começar a defender a coisa e estar do lado da coisa errada, aí você já deixou de andar no espírito, aí já não está valendo isso que eu estou falando aqui, é para quem anda no espírito, né? Estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras dessa natureza humana anticrística? São prostituição, impureza e lascívia. Né? Lascívia aqui são desejos, né? Impureza, prostituição. O que é a prostituição? Né? É o fato da pessoa usar o sexo, mas sem nenhum princípio de ética, de compromisso, né? De amar alguém e permanecer com aquela pessoa, né? E ter um compromisso de fidelidade, de amor, de lutar ao lado de alguém. Né? A pessoa tem relações avulsas aí, com um, com outro. Né? Isso está em que sentido? Isso é uma prostituição, mas não é pago. Mas não, aqui não é questão de pago. Né? A prostituição não precisa ser paga. Prostituir é estragar, né? Então está deteriorando uma qualidade da pessoa, está indo contra o amor, contra o compromisso sagrado de fidelidade, né? Então o ideal é que você encontre alguém, se una, faça vínculo com essa pessoa e forme um lar com ela. Nesse ambiente, então, a relação sexual, a intimidade, tudo, vai ser vivenciada naturalmente, sem problema nenhum. Não há nada de feio, de errado, pelo contrário, todos nós nascemos através da intimidade sexual e faz parte da vida, é algo natural, mas é importante que tenha esse contexto, né, que você encontre alguém, então, se for possível, se você achar alguém, senão você vai vivenciar isso de outras maneiras, você vai procurar vivenciar uma ética, você vai viver dentro de um padrão que você compreenda que está proposto pelas Escrituras, que é o desejável, que é o melhor que você consegue realizar pelo poder do Espírito em você, sempre com a graça, com a misericórdia. Esse é o sentido, né? Agora, se você perde isso completamente, aí você sai com um, sai com outro, você está interessado só em satisfazer aquilo momentaneamente, ali não tem sabedoria, não tem experiência, não tem nada, só vai dar errado. Isso vai te trazer consequências sempre nefastas, né? Então, em prostituição, impureza e lascívia, são gradações, né, dentro dessa área sexual. Depois, idolatria, feitiçaria. Idolatria e feitiçaria, aqui ligado a poderes mágicos, né? Idolatria, seja para outros seres espirituais, seres de outros planetas, você fica ligado com aquilo, você depende daquilo, né? Você busca a vida que vem daquilo, orientação daquilo, né? Seja um ídolo, seja uma entidade astral, espiritual, magia e tudo isso daí, que o discípulo de Jesus se desliga disso, né? Pessoas que jogam coisas para ver o futuro, pessoas que fazem trabalhos, pessoas que invocam entidades. Então, o discípulo de Jesus se livra de toda essa confusão, não participa mais disso, né? Idolatria e feitiçaria, porque atrás do ídolo sempre tem uma entidade. A feitiçaria é a invocação de poderes místicos, espirituais, misteriosos aí, da área da espiritualidade anticrística humana. E aí, inimizades e contendas, ciúmes, né, iras, facções, que formam um grande grupo dos nossos relacionamentos, né? Então, relacionamento com filhos, com pessoas no trabalho, com família, com a comunidade, né? Tem gente que vive em confusão, né? Com ira, com mágoa, com ressentimento, com raiva, é um caminho todo complicado de exigências de si, do outro, de confusão, né? Então o Espírito Santo vai
moldando o nosso interior, né? Você vai sempre encontrar um caminho de paz, de harmonia, do que é possível, né? Tentando entender as limitações do outro, dando lá os descontos, sofrendo um pouco também, tentando criar o máximo de harmonia. Se não dá para criar harmonia, um pouquinho de distância e tentar fazer com que isso seja o melhor possível nessa qualidade do amor, né? Tentando amar aquela pessoa da maneira que ela pode ser amada e que você também consegue amar. Tá? E aí, dissensões, né? Partidos, invejas. Né? Você vê que tudo isso está no campo da mente, do relacionamento, né? Inveja, que problemas de autoimagem, né? Querendo ter as coisas dos outros. E aí indo para coisas piores, bebedices e orgias, né? Ou seja, gente que depende de substâncias, né? Aí entra tudo, né? Pessoa que bebe demais, come demais, desequilibra completamente, tem uma dependência daquilo, né? Se você tem muita ansiedade, depende de alimento, de comida, de bebida, de droga, de tudo que for externo, né? Tudo que você começa a substituir a tua vida interior por aquilo que vem para te dar um alívio, etc. Né? Mergulhe na meditação, na leitura das Escrituras, no amor, no serviço da igreja, participe dos grupos, cresça espiritualmente. Você vai ver que essas coisas vão diminuir. Naturalmente, elas vão diminuindo, diminuindo. Você vai deixando tudo isso e o fruto do Espírito vai aparecendo. E essas obras da carne vão sendo diminuídas, está vendo? Você trabalha aqui no crístico, né? Vai trabalhando aqui, ó, e a tua consciência vai perdendo as ligações aqui e você vai sendo transformado. Tá? Esse é o caminho da transformação que vai acontecendo à medida que você vai crescendo cada vez mais. Orgias aqui, bom, hoje tem de tudo aí, né? Gente que vai em casa de swing, sai com todo mundo, formam grupos, vivências até espirituais que envolvem sexo, enfim, tudo isso daí está fora dessa qualidade do Espírito Santo, evidentemente. Né? E coisas semelhantes a estas, contra as quais os previno, como já dantes vos preveni, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Né? Então aqui a gente volta a falar, né? Não vai colocar nome ruim em coisa boa, nem nome bom em coisa ruim. Né? Vai misturar a luz com trevas, o que é doce com amargo, o que é amargo com doce. O que é errado. Se você não dá conta, se você não pode vencer aquilo naquele momento, se humilha, confessa, né? Faz aquilo o mais particularmente possível, tenta não envolver ninguém naquilo, sofre um pouco em você mesmo. Tudo isso é válido. Agora, você afirmar isso, dizer, não, a graça do Evangelho está tudo certo, tudo vale, né? Você vai entrar nesse caminho aqui. Então, as Escrituras deixam evidentemente claro, tá vendo aqui, ó? Né? Vai ficar fixado nisso, né? Tá fora do reino. Nessa atitude não tem reino de Deus. Né? E aí, então, ele agora vem com toda a solução, né? Porque à medida que você cresça no Espírito Santo, o que vai aumentar em você? Mais o fruto do Espírito é o amor. Ó, que eu falei para vocês, né? O primeiro e o principal. Se você amar, tudo vai estar certo. Né? Mas que amor? Esse amor aí, do jeito que está aí, né? Sexual, com gente de tudo quanto é tipo, e sexo e tudo mais. Isso que é o amor? Isso não tem nada de amor. Né? Isso daí vai tudo menos amor. Então, o amor aqui é no sentido de realizar-me como a imagem e semelhança de Deus, ganhando a qualidade do Messias, do seu Espírito Santo, para ser plantado cosmicamente e ganhar, através de Jesus, a qualidade de ser filho de Deus. Isso é o amor. Dentro disso, né, o amor governa e dirige tudo, mas isso tem que ser a prioridade número 1. Né? O amor, gozo e paz é uma tríade também. Ó. A gente pode pegar cada um aqui, ó. Vê que aqui, ó, o homem procura prazer, né, na impureza, na lascívia, ó. Mas tem um gozo aqui também do Espírito, tá vendo? Não é uma coisa que você vai só
perder e não vai receber nada, né? Não, ó, tem um amor, mas é um amor espiritual. Não é prostituição, impureza e lascívia, né? Mas é amor, gozo, e daí vem uma paz. Aí eu pergunto para você, né? Essa turma que está no Amor, I Love You aí com 300 pessoas aí, tem paz? Tem verdadeiro gozo? Tem ali 5 minutos, ali 15 minutos, né? Meia hora, com bebida, com droga, com tudo, e vai resultar isso em verdadeira paz e alegria? Não vai. Ah, não, mas eu estou muito alegre. Muito alegre? Então você espera aí para você ver, né, o resultado que isso vai dar na tua vida, né? Você não vai colher, é impossível colher coisa boa plantando espinhal aí, né? Não dá certo isso daí. Então, se você desperta ao homem de Deus, que você vai ver que não é esse o caminho. Então, a paz, aí ó, com isso vem, ao invés da irritação, você percebe aqui, ó, ciúmes, iras, facções, vem a longanimidade, você começa a ter um ânimo longo, não se irrita facilmente, né? Você começa a procurar aquilo que é bom, você, além de ser bom, você procura fazer o que é bom, né? Benignidade e bondade é isso, né? Eu sou bom e faço o que é bom. Eu procuro ser fiel, não, então, lá com a prostituição, com tudo, não tem fidelidade, né? Você vai ser fiel a quem? Não vai ser fiel a ninguém, né? Você está sendo fiel ao teu interesse, só isso. E aí vem a mansidão, ó, e o domínio próprio. Então, o que eu te falei, vai buscando, vai pedindo, vai sentindo, vai entregando, vai trabalhando, né? Vive com Jesus e ele vai trabalhando essas áreas. É de uma vez? Não. É rápido? Não tem tempo, né? Você vai trabalhar isso a vida toda. Contra essas coisas, aí não há lei, né? E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões, né? Então, é o que nós falamos, né? Ah, mas eu não quero largar nada disso, eu quero... você pode dizer o seguinte, eu não tenho forças para largar. Tudo bem, aí você vai procurar modular a tua vida, diminuir, não tornar isso aí, tentando não envolver os outros, trazer isso para a tua vida interior, sofrer isso, né? Tudo bem. O Espírito Santo vai te honrar e vai te modificar. Agora, se você não tem intenção nenhuma de também largar esse estilo de vida, e nada, você gosta, quer viver assim, então fica à vontade. Aí, né, aproveita a liquidação, como diz o Apocalipse. Quem quiser sujar, suje-se mais ainda. E quem quiser se purificar, purifique-se, faz o que você quiser, né? Nós estamos apontando caminhos. Agora você, o quer experimentar? Já experimentou aí a prostituição, toda essa tranqueira? Experimenta a santidade um pouco. Separa alguns meses aí que você vai ver o fruto que isso dá, né? A paz, a alegria, quando você para, que você medita, que você olha a tua vida, as pessoas que você está acumulando ao seu lado, a história que você está construindo, né? Tudo isso tem um sentido cósmico maravilhoso, belo, lindo, ético, limpo, virtuoso, de missão, de propósito, de sentido, de valor, de direção. Agora, as outras coisas vão dar tudo isso? De direção de quê? Direção do abismo, né? Então, se a pessoa lê isso com sinceridade, né, ninguém precisa te explicar nada, você vai entender o que você precisa aí, ó. Crucificar a carne com as suas paixões, concupiscências, ó, porque a pessoa está escrava, né? A pessoa pensa que, não, mas eu sou livre, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu só me arrependo do que eu não fiz. Do que eu fiz, eu não me arrependo. Tá bom, né? Você é livre ou você é um escravo do teu desejo, da tua sensualidade? Você é um escravo dos outros, tem que aí estar catando todo mundo e se humilhando para um, para outro, e a pessoa vai ficando velha, e a coisa vai ficando ridícula, e larga um casamento, pega outra mulher, e toda essa tranqueira, e bebida e tudo mais. E é isso que é o sentido da vida. O universo foi criado para você viver assim? Você acha que é isso daí? Tá bom? Tá bom para você, não? Então, assim, o que a gente está raciocinando aqui, qualquer pessoa de bom senso, né? Ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, né? Certo?
Então eu espero que isso tudo, com o teu batismo, com a leitura das Escrituras, com Jesus do teu lado, né, com o Espírito Santo dele dentro de você, né, que também é Jesus em você, com pessoas lindas que Deus vai trazer, né, discípulos. A gente conhece pessoas que estão buscando a pureza, a santidade, a alegria, a paz, né? Gente admirável. Você vai conhecer pessoas admiráveis na igreja, discípulos de Jesus que são modelares, né? Pessoas que você admira. Eu tenho muitas pessoas que eu admiro na fé, né? São homens e mulheres que são discípulos de Jesus. Isso tudo vai te dando exemplo, você vai vivendo com essas pessoas. E quem puder, você puder arrastar para o centro disso, você também vai trazer, né? Então nós somos um movimento Consciência Hebraica, e eu queria que você divulgasse esse vídeo, né? Inscreva no nosso canal, indique ele, deixe o like, faça comentários, né? Isso ajuda. Nós estamos no YouTube, você nos encontra lá, no Telegram todos os vídeos são postados, Instagram e Facebook estamos melhorando. Você pode entrar em contato com a gente, ó, ficou em dúvida? Esse WhatsApp você pode mandar uma mensagem para fazer uma pergunta, ou então quer participar de uma vivência aqui em São Paulo, entre em contato com a gente. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, discípulos de Jesus. Eu quero orar, Senhor, toca essa pessoa lá no íntimo, que ela sinta assim aquele sabor do que é a virtude, a santidade, a alegria da paz, de andar contigo e de viver pela virtude. Faz isso em nós, Senhor. Nós temos tantas falhas e dificuldades. Eu oro por mim mesmo, nas minhas dificuldades, também por esses que estão ouvindo, por todos os teus discípulos. Dá a tua paz, que assim seja. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a palavra fale ao teu coração e te ilumine. Até o nosso próximo encontro.